Hoje na nossa live a gente está falando sobre problemas. E tem hora, né, que fica aquela coisa, todo um monte de problema surge, mas não é que ele surge do nada. Porque quando a gente tá cheio de problema, esses problemas não surgiram juntos, eles não se combinaram. Olha, vamos agora para a vida de fulano e vamos lá agora fazer um inferno na vida daquela pessoa. Óbvio que não. A gente é que muitas vezes não vai resolvendo aqueles pequenos probleminhas e daqui a pouquinho se torna um grande problema e vem outra coisa que também estava por ali e outra coisinha que também está por ali. E às vezes uma depende da outra e vira aquela confusão de problema. A gente pode perder muita coisa. A gente só não pode perder a nossa fé. Mas, Moreno, o que fé vai me ajudar a resolver problema? Primeiro, se acreditar, né? O que é fé? Acreditar no impossível. Bom, já passou, chegou numa coisa grande, a gente tem que imaginar se é um caso de saúde. Ah, você não cuidou daquela coisinha, aquela dorzinha nas costas, aí foi aumentando, daqui a pouco quando você foi olhar, tava com uma hérnia de disco, problema grande, e agora vai precisar de resolver. Por que a gente precisa ter fé? Porque todo o processo é doloroso. Vai ser um processo de saúde, é o seu problema. O processo de um tratamento de saúde é doloroso, é cansativo. Eu acabei de falar agora de um amigo que passou 3 anos lutando contra o câncer. Então é um processo doloroso, é um processo cansativo, é um processo que a gente precisa ter fé. Ter fé no que a gente está fazendo, na cura que a gente vai ter para poder enfrentar todo esse problema. Não é um problema financeiro. A gente precisa acreditar de que é possível que a gente se organize financeiramente. Lembra? Quem recebeu aí o meu livro, o livro e-book, né, Família Próspera 2023, a gente falou bastante de como controlar as dívidas, como poder se organizar financeiramente para você diminuir as suas dívidas e ter, sem sacrifícios muito grandes, uma vida confortável durante esse ano, mas ali ajustando algumas coisas para que você tivesse um poder econômico que pudesse, né, ajudar a sair dos problemas das dívidas. E você precisa ter fé, não vai dar certo. No dia eu vou ter o dinheiro para pagar a prestação. E aí você tem os seus meios, que a gente precisa de ter fé. Quando a gente tem fé e entrega a Deus, Ele vai providenciar, Ele vai colocar o médico certo. É um problema de saúde? Ele vai colocar o médico certo, que vai saber entender daquela doença que você está passando e te entender assim como pessoa e vai te ajudar no tratamento. A gente precisa entender que é financeiro, vai surgir aquele trabalho, vai surgir um dinheiro extra, alguém vai te convidar para alguma coisa, ou você vai conhecer uma pessoa que vai te dar uma dica especial que você vai conseguir resolver aquele problema de uma forma muito mais fácil. Quando a gente não perde a fé, quando a gente não perde a esperança, a gente continua lutando, porque quando a gente se entrega, acabou. Zerou o game, não tem mais, ó. Acabou. Se entregou. Mas quando a gente tem fé e persiste, Deus entende essa nossa persistência. Aí Ele vai, olha, esse agora está querendo resolver. E vai abrindo os caminhos, vai mostrando as pessoas. Ele vai nos fortalecendo, porque a gente vai precisar de passar por situações, às vezes, muito difíceis. E a gente precisa estar fortalecido no espírito, fortalecido na nossa mente, com o nosso corpo fortalecido. Porque são situações, é algum parente, às vezes não é nosso o problema, agora é alguém que é da nossa casa. E a gente vai precisar estar fortalecido para poder enfrentar aquela situação. Quando a gente fala que Deus é poderoso e ajuda nas horas mais difíceis, não é que Ele vai pegar aquela dificuldade e no estalar de dedos ela vai se resolver. De jeito nenhum, pelo contrário, Ele vai nos fortalecer para enfrentar aquele problema grande. Nós é que somos o instrumento da ação de Deus. Não é Deus agindo lá no problema, é Deus agindo na gente para resolver o problema. Você consegue compreender? Que o problema é aquela prova que a gente recebia lá na escola, não tem? E a gente precisava resolver, e com a sabedoria que a gente tinha por ter estudado, a gente conseguia resolver aquelas provas e tirar uma nota boa. É bem por aí. Mas quem não estava estudado, quem não prestava atenção na hora da aula, quem não estudava em casa de noite ou de tarde ou de manhã, quando chegava na hora da prova, o que acontecia? Não sabia o que fazer.
E aí aquela prova que era fácil para quem estudou, aquela prova que era fácil para quem prestou atenção na professora, para quem fez aquelas anotações no caderno, aquela prova era fácil para aquela. Tá vendo como um problema tem tamanhos diferentes para pessoas diferentes? Quando a gente está fortalecido na palavra, quando a gente está fortalecido nas nossas atitudes, quando a gente está fortalecido no nosso espírito, é aquela mesma sensação que a gente tinha quando a gente chegava para uma prova, que para outras pessoas era muito difícil, mas para a gente era fácil, porque a prova era a mesma, a dificuldade era a mesma, mas a modo como estávamos preparados para cada situação é que fazia toda a diferença. E exatamente assim hoje ainda. Não muda absolutamente nada. Deixa eu só colocar aqui a musiquinha. Não muda exatamente nada, continua sendo a mesma coisa. Se o problemão hoje aí da sua vida e você está preparado, é a mesma coisa daquele problema daquela prova. Prova de matemática, prova de física, né? Chegava e a gente, meu Deus, mas quem estava preparado estava dando risada, porque prestou atenção na aula, porque seguiu as orientações do professor, porque leu o livro, fez as lições, estudou em casa. É assim que a gente se prepara também, lendo a palavra de Deus, meditando, ouvindo músicas, pedindo a orientação a Deus, que Ele abra os caminhos, as pessoas certas, mas a gente precisa fazer. O problema não vai se resolver no estalar de dedos, a gente precisa começar a entrar naquela situação para resolver o problema. Tem gente aqui que às vezes pede oração pela minha saúde, aí eu pergunto. Quem me conhece aqui sabe que eu gosto de perguntar, o que você está passando? Eu tô com uma dor no pé. E aí, o que o médico falou? Não fui no médico ainda. Você precisa ir no médico, você precisa saber o que está acontecendo. Se você não vai no médico, aquela dor vai aumentando. O problema pode ficar, às vezes, incurável, porque você não curou na hora certa. Acorda! Deus vai agir, mas naquilo que você tem conhecimento, não é no desconhecido. Você precisa saber onde é que Deus vai trabalhar na sua vida. Deus, eu estou com um problema. Mas qual é o problema? Se eu não sei. Como é que eu vou conversar com Deus se eu não sei nem qual é o problema que eu estou tendo? Não, a dor no pé. E é o que essa dor no pé? Veio de onde? É por quê? Qual é o motivo? A gente precisa saber. Foi no médico? Não fui no médico. Então, como é que sabe? Seja qual for o tamanho do seu problema, peça que Deus continue agindo na sua fé. É aí onde faz toda a diferença. Deus nos capacita para enfrentar o problema. O problema não some, ele continua lá, mas ele diminui conforme a gente está preparado. Lembre-se desse aluno que ia para aquela prova depois de ter estudado bastante, que fazia aquela prova rindo. É exatamente isso, que quando a gente tem fé e está fortalecido, é exatamente isso que acontece, porque independente do tamanho do problema que chega para a gente, quem está preparado não passa dificuldade. Deus abençoe, uma semana abençoada. Se você está assistindo aqui pelo canal do YouTube, não deixe de se inscrever, de comentar também esse vídeo, fez sentido para você, encaminha para outras pessoas, gente que você sabe que pode estar passando um problema de saúde, um problema financeiro, algo familiar. Para que essa pessoa não perca a fé, não perca a esperança, que tenha fé em Deus e que seja fortalecido para enfrentar qualquer dificuldade. Deus abençoe. Beijo.